Não sei viver longe da cruz, teu sacrifício me resgatou. Amém, meus amados? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que hoje é um dia de muita alegria. Vai para o seu irmão e pergunta para ele, e aí você, como é que é? Como é que está seu dia? Eu posso dizer, meu dia tem sido um dia de conquista e alegria. E essa noite vai ser uma noite muito feliz. Sim, muito feliz. Eu queria dividir, antes de qualquer coisa, com você, que essa mensagem se deu início, né? Essa mensagem foi ministrada ao meu coração por um grande pastor, um grande amigo, pastor Antenor, lá de Pernambuco, Recife. E essa ministração se deu na Praia de Boa Viagem, andando pelo calçadão da Praia de Boa Viagem, numa segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, foi exatamente ali que Deus ministrou ao nosso coração e a gente conversando, falando, dividindo situações ministeriais. E Deus falou profundamente na vida dele e acabou ministrando também ao meu coração. E eu fiquei com essa mensagem guardada, né? E eu vou te dizer que há aproximadamente 3 semanas atrás, o Senhor me fez lembrar dessa mensagem, né? Isso foi no final do ano passado, no verãozinho, no comecinho do verão do ano passado, em dezembro. E quando eu me vi, eu lembrei disso. E quando eu lembrei disso, o Senhor falou: esse é o momento de trazer essa mensagem ao Ministério Goel. E é interessante você pensar que agora nós temos um canal aberto diretamente para o Brasil e para o mundo. E nesse canal aberto para o Brasil e para o mundo, o Espírito Santo falou: essa mensagem vai nortear o coração de muitos líderes. E eu falei: amém, Senhor, que assim seja. Que toda a honra, que toda a glória seja dado ao teu nome. Eu queria convidar você a abrir em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, verso 11. A epígrafe diz: a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai, não está escrito mais puro e incrível que pareça, aceitou repartir os bens entre eles. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Partiu para Sin City. E lá despediu-se e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O povo do inglês aqui já começou a rir, já, né? Já pegaram um spoiler aqui da mensagem. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações. E, primeiramente, eu quero pedir que ministre a minha vida. Eu preciso, Pai, entender mais da tua palavra. Eu preciso ser mais edificado. Eu preciso ser mais quebrantado. Senhor, assim como eu peço para a minha vida, eu quero pedir que todos aqueles que tanto estão presencialmente, como os que estarão assistindo essa ministração pela internet, possam ser impactados pelo poder do teu Santo Espírito. Que todo espírito de confusão seja arrancado, todo espírito de distração seja arrancado do nosso meio, em nome de Jesus. E eu peço, fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Bom, a palavra de hoje tem por título Missão Impossível. Sim, missão impossível. E eu vou dizer que muitos pastores, evangelistas, familiares já se perguntaram: vale a pena continuar essa busca? Vale a pena pagar esse preço? Vale a pena continuar lutando por esse propósito? Eu acredito que 1 mês atrás eu cheguei para o nosso obreiro Kleber e fiz essa pergunta para ele. A gente estava fazendo a obra aqui, de repente eu cheguei para ele e lancei. E eu vou te dizer que foi naquele dia que o Senhor me lembrou dessa administração que estava guardada, né? Então já faz um mês e pouquinho, né? E eu falei isso: qual é o preço que vale uma vida? Quanto vale uma vida? E a gente ali começou a devagar, ele foi... Eu falei: não quero que você fale agora, eu quero que você pense. A próxima vez que nos encontrarmos, eu quero que você fale isso, não foi?
Na próxima vez, não quero ouvir agora. Agora, de repente, vai ser alguma coisa, né? Eu quero que você pense, que isso entre em você, essa pergunta, e que você possa ruminar ela, e no próximo encontro você vem e assim ele fez. No próximo encontro ele trouxe o ponto de vista dele de qual seria esse valor. E hoje eu divido com ele, mas não só com ele, mas com toda a igreja, o que o Senhor tinha ministrado ao meu coração nessa ministração no final do ano. Eu creio que essa pergunta, que incomoda tantas pessoas, é norteada por duas histórias, que, por incrível que pareça, estão no mesmo capítulo da Bíblia Sagrada. Então, as duas vertentes dessa mesma história estão no mesmo capítulo da Bíblia Sagrada. E a gente já leu sobre o primeiro, e muitos homens e mulheres de Deus já tiveram o prazer de ministrar sobre essa passagem, né? E eu não quero trazer os pormenores dela, eu não quero falar do filho mais velho, não é esse o objetivo. O objetivo hoje é olhar num outro prisma, o prisma de quem está do outro lado da câmera, né? Não os personagens propriamente dito. Mas eu quero te convidar a pensar numa outra vertente. Se você fosse o pai. Muita gente já falou nos últimos tempos do filho mais velho, falou do filho mais novo, falou das agruras. Eu quero convidar você a se colocar na posição do pai. Eu quero pedir para você se colocar na posição do pastor. E refletir nesse texto. Sabe, o primeiro texto vai falar sobre um filho que decidiu matar o pai. Se nós estivéssemos aqui no nosso meio, nossos estudantes de direito hoje estão pela internet, não estão presencial. Pois bem, qual é a premissa que nós temos dentro do dicionário para se falar em herança? Hoje na escola dominical, mas sim, quando alguém morre. Tipo assim, alguém morreu, uma vez morto, você faz o quê? O inventário dos bens, e dentro desse inventário dos bens, você tem pessoas que são partícipes de uma herança. Concordam comigo? É isso que o dicionário diz. A Bíblia não está fugindo disso. E quando você para e pensa que um filho em vida olha para o pai e fala: eu quero a minha parte da herança agora, o que ele está fazendo com o pai? Ele literalmente está falando: para mim, você morreu. Eu quero que você morra, porque o que é mais importante na minha vida agora é o que você vai ter, o que eu vou ter quando você morrer. Então, como eu já estou cansado de esperar você morrer, faz o seguinte: me dá a minha parte, que para mim você acabou. Era exatamente isso culturalmente em Israel, e agora não seria diferente no Brasil, que estava acontecendo. Um pai cuidava de uma fazenda, cuidava de terras, e ele tinha 2 filhos. E, de repente, ele acorda num dia, eu fico imaginando, hoje é mais um dia de trabalho, está no plantio, está na cevada, está na preparação, a Bíblia não diz que momento que eles estavam da história, mas o fato é, de repente, um filho chega e fala: pai, eu quero conversar com o senhor, eu quero bater um papo com o senhor. E ele, imagina assim, meu filho, o que está acontecendo? E ele vai e larga essa pedrada, larga esse tiro no peito do pai. Bom, é importante pensar da seguinte forma: o filho estava fisicamente cumprindo as suas funções, estava cumprindo as suas obrigações, mas os seus pensamentos já estavam cativos. Porque você tem que entender o seguinte: quando alguém chega a um ato de desonra tão grande quanto esse, não foi uma pessoa que acordou, sentiu dor de dente, levantou, ficou chateado da vida, virou e falou: pai, eu quero isso. Não. Isso é um ato que tem que ser o quê? Pensado, calculado. E assim ele vai pensando, e ele vai analisando, e ele pensa nas consequências. E ele: não, eu não vou fazer. E aí ele talvez ele tenha brigado consigo mesmo, até um momento que ele chegou e falou assim: não, hoje eu vou levar a cabo o meu plano. Então, quando eu vejo essa história, eu vejo exatamente isso. Um homem que estava fisicamente, porém, os seus pensamentos já estavam cativos. E aí eu saio dessa história e vou há décadas atrás, quando você viu o aumentar exponencial da venda de cigarros. Acredito que ali nos anos 60, nos anos 70,
né, a empresa do tabagismo desenvolveu muito e entrou pesado com uma estratégia que era a propaganda e o marketing. Então, eles pegaram essa estratégia da propaganda e o marketing e começaram a fazer um trabalho de divulgação maciço e forte para que as pessoas começassem a se viciar numa droga lícita, que era o cigarro. E por mais que as pessoas soubessem o que, né, houvesse a contrapartida do que isso causaria nas pessoas, não era algo escondido, eles pensaram, como a gente vai vender veneno? Como é que eu vou vender uma coisa que quando eu vou te oferecer, você sabe que vai te fazer mal? Quer? Eu te dou Você, pô, isso vai me fazer mal. Como é que se vende isso? E aí você pega e vai usar a estratégia da propaganda e marketing. E a propaganda e marketing, nesse tipo de caso, usa uma forma o quê? A mensagem, o conceito de mensagem subliminar. E aí eu saio da Bíblia e vou lá no dicionário com você, que diz o seguinte, o que é uma mensagem subliminar? É algo que é subentendido nas entrelinhas, ou se faz por associação de ideias. Disse, entre parênteses, propaganda. Outro princípio dela diz o seguinte, que não ultrapassa o limiar da consciência. Então, algo que é subliminar é algo que não está o quê? Passando o limiar da consciência. Que não é suficientemente intenso. A mensagem subliminar não é aquele negócio, pô, cheguei, causei. Não, não, não. É algo que vai o quê? Sutilmente, sorrateiramente. Amém? Não é explícito, é aquele negócio, ele vai mais ainda. Não é suficientemente intenso para penetrar no consciente, mas que pela repetição ou por outras técnicas pode atingir o subconsciente, afetando as emoções, os desejos e as opiniões. Então, quando a indústria do cigarro quis vender, ela fez exatamente isso. Ela pensou, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que colocar de uma forma subliminar para as pessoas que estiverem vendo o cigarro, olhar e não lembrar o doente, ele tem que lembrar alguma coisa boa. E assim começou. Você viu o cowboy, né? Aquela calça ali, né? Bonita, aquela fivela de cinto do Chitãozinho Chororó, depois copiou anos depois, né? Aquele chapéu bonito de couro, cavalgando em cima de um alazão, um cara todo musculoso, todo sarado, e aí ele parava aquele cavalo, olhava, e no horizonte tinha uma mulher espetacular, linda, olhando para ele cavalgava por um penhasco, e chegava, pulava do cavalo, o cavalo já cantava pneu na frente da mulher, e ele caía ali, e olhava para ela, tascava-lhe um beijo e puxava um cigarro. E aí mostrava ele fumando, olhando para aquele horizonte, os chacás correndo, aquela coisa bonita, e você, uau, cara, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu quero ser esse cara. Ou então, uma outra coisa que o cinema fez muito foi o quê? Mostrava um casal ali numa aula de anatomia, na véspera da prova, estudando ali cada osso, cada músculo, né? E aí, aquele trabalho árduo, e aí, no meio da madrugada, os dois paravam, pá, caía no travesseiro, cada um no seu travesseiro. Uau, acho que eu já estou pronto para a prova, já estudamos bastante, né? Aí o que eles faziam? Cada um virava para um lado, na cabeceira de cama. Naquela época, os quartos tinham um tamanho para ter um negócio chamado cabeceira. Hoje, os quartos são tão pequenininhos que não tem mais. Mas tinha um negócio que ficava um para cada lado, né? Criado mudo. Mandava a mão no criado mudo, cada um acendia um cigarro com a cabeça afundada no travesseiro, a câmera em primeira... Não é isso? E aí, o que eles faziam? Dava aquela tragada, soltava fumaça e falava, foi maravilhoso. O que foi maravilhoso? Mensagem subliminar. Porque você olhava e falava, não, ele está falando do quê? Do estudo e da prova que eles estão preparados? Ou ele está falando da tragada que eles deram no cigarro? É exatamente isso que se trabalha na propaganda e no marketing. É lógico que, por favor, povo de propaganda e marketing, não vai meter dislike no meu vídeo aí, não, calma. Não estou falando que vocês são canal do inferno, não. O que eu estou dizendo é que, nesse caso específico, o que encaixou foi essa estratégia do inimigo, de fazer com que as pessoas se sentissem confundidas. Pois bem, indo mais além, uma outra coisa. O nosso cérebro é bombardeado a todo momento, onde nós somos a todo momento tentando se convencer que nós precisamos ou desejamos algo.
E aí, se você pensar hoje na televisão, é exatamente isso que acontece. Quando lança um celular, uma linha de celular, aí você, caramba, consegui comprar em 24 prestações. Aí, 4 meses depois, lança outra série. Aí tu, caramba, cara. Aí não, a pessoa sinistra, a pessoa inteligente, aquele cara com cara de nerd e tal, o quê? Com o outro da outra série. Aí tu, não, eu preciso... Você não sabe nem usar todas as funções do teu. Mas ele consegue te convencer que você precisa daquele. Não é isso mesmo? Não, a câmera de 16 mega, você só faz selfie, você não usa nem a câmera de trás. Eu falei isso no outro dia com uma pessoa, falei assim, não, faz a filmagem, não, eu fiz olhando. E eu tô vendo que ela tá filmando e tá com o pescoço que nem um exorcista virando. Eu, quem vira o pescoço? Não, é porque eu olhava pra cá e olhava pra lá pra ver como é que eu tava. Eu falei assim, não, filma com a outra. Não, mas eu não vou me ver. Eu falei, mas a definição é 3 vezes maior. Não, mas eu preciso me ver. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí sai um outro com 20 na traseira, o cara, não, eu preciso comprar, mas ele nem usa. Mas a propaganda faz o quê? Te convence que você não pode viver sem aquilo. E tudo está sendo incutido na tua mente de uma forma subliminar. Então, subliminarmente, eles vão colocando essas raposinhas para drenarem a você. Sabe? Me permita fazer uma livre associação sobre a história do filho pródigo nos dias de hoje. Eu creio que quando ele falou, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso da minha herança, eu fui para um lugar pecaminoso, eu acho que se a gente pensar no mundo hoje, não tem lugar melhor para encaixar essa história que na nossa famosa Sin City, que para quem é conhecedor um pouco de inglês sabe que é o quê? A cidade do pecado. E a cidade do pecado tem uma máxima que acompanha ela por décadas. Agora estão tentando lançar uma nova, eu fiquei até estudando isso, fiquei sabendo. Mas aqui, quando eu falar, você vai lembrar. O que acontece em Sin City, fica em Sin City. Onde é essa cidade? É Vegas. Rapidamente respondem. Então, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Traduzindo, eles colocam de tal forma que se você pisar naquele território, as experiências mágicas que você vai passar, meu amigo, ninguém do lado de fora vai conseguir saber e sentir o que você sentiu. Mas é interessante que essa semana eu estava vendo um filme que tratava sobre gerência de cassino. Assisti esse filme. Filme antigo, Robert De Niro, né? 15, 20 anos atrás, né? Alguns atores famosos, novos ainda, né? E ali ele estava explicando sobre... Ele fazia uma narrativa do que significa gerenciar um cassino. Onde, na verdade, de todas as formas, eles ganham. Algumas pessoas vão lá e pensam que vão ganhar, mas, na verdade, você sempre sai perdendo. Era essa a definição dele no filme, na máxima como um gerente de um cassino. Né? E ele falando das estratégias, das artimanhas, né? É um filme diferente. Eu falei, uau, nunca tinha visto um filme nessa temática, nessa pegada. E ele trazia ali tudo o que acontecia nos bastidores de Las Vegas. Estava dizendo, não é o que os turistas viam, não é o que era difundido na televisão. E ele falava que muitas vezes eles davam gratuidades, davam cortesias, davam suítes, davam até ficha, porque as pessoas só precisavam começar. As pessoas só precisavam sentir o gosto. Então eu te chamo para falar assim, não, vamos em Vegas. Não, eu vou gastar meu dinheiro com isso. Não, mas quem disse em gastar dinheiro? Eu vou te dar uma passagem e vou te dar uma cortesia de 2 dias numa suíte lá. Aí você, pô, aí é bênção. Então eu vou. De graça, passagem, vou lá e ainda vou fazer a obra, vou ganhar vida lá. Aí chega lá, você vê aquele monte de caça-níquel, boleta, carta. Você, não, eu vou pregar pro bookmaker, vou ganhar Jesus, vou ganhar ele agora para Jesus. Aí alguém chega para você e fala, pô, joga aí. Você, não, joga aí, rapaz, eu tô aqui com... Você tem cara que tem sorte, toma umas fichas e joga no meu nome. Aí o que acontece? O bichinho vai lá e, ó, morde você. Aí você, não, pô, isso aqui. Aí daqui a pouco você... Ganhou, tá vendo? Pô, ganhou meu dia, você ganhou meu dia, você é um cara de sorte, aí você. Pô, eu tô ganhando pro outro. E é hoje que eu vou fazer, hoje é que eu vou comprar aquele tempo pra Goiás que a Goiás tá precisando. Eu vou ganhar aqui. Vou jogar aqui, Deus vai ser comigo, eu vou ganhar o tempo pra Goiás. E, meu amigo, é quando você sai como? Pastor, me ajuda aí, vem aqui me buscar, que eu não tenho nem o dinheiro da passagem pra voltar. Estourei cartão de crédito, estourei tudo, sobrou nada, pastor, me ajuda. Vocês estão entendendo isso? Então, há toda uma estratégia para te convencer que aquilo é uma coisa boa. Assim aconteceu com o filho pródigo. Ele foi ludibriado. Aí você pergunta,
Mas como ele foi ludibriado, se ele continuava dentro da fazenda? Se ele estava na casa do pai? Vocês já pararam para pensar nisso? Como foi que ele foi ludibriado se ele manteve-se dentro da casa do pai? E aí é importante a gente entrar em 2 versículos da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. É bom a igreja que o povo entende Bíblia porque é fácil, né? Tu já joga o começo, o povo tem conhecimento de mundo, tu joga sim, já começou a rir ali. É fácil pregar assim, né? Flui com facilidade. Então, se as más conversações corrompem os bons costumes, e ele dentro da casa do pai começou a sonhar com a Sincíria, isso foi fruto de quê? Escolhas erradas de amizade. E melhor, ou pior, depende do ponto de vista, é estar com as amizades erradas e você não ser um influenciador sobre essas vidas. Você ser uma esponja. Isso é uma coisa muito interessante nesses 28 anos de evangelho, 11 de pastor, 8 de diácono, mais uns 6 de aconselhamento. Meu amigo, o que eu já vi de história de gente que fala, não, pastor, eu estou numa empreitada aqui, Deus moveu no meu coração, aquele menino, aquela menina, eu estou nesse negócio para ganhar ele para Jesus. Eu falei... Aí quase que eu falo assim, bota a roleta aí, que agora é que eu quero apostar sou eu. Porque a chance de eu ganhar um dinheiro em cima disso é muito grande. Mas por quê? Por um motivo simples. Eu já vi isso aqui, é barbada. Já viu o pessoal fala, esse pessoal que joga? Não, aqui é barbada, tá pagando 5-1. Eu acho que é 5 vezes, não sei, nem sei direito como é que funciona isso, que eu nunca joguei jogo de aposta. Mas o fato é eu sei que eles falam, isso aqui é barbada, pode botar dinheiro, que não, aqui tá certo. E aí muitas vezes você vê o quê? Que aquelas pessoas acabam fadando porque não são influenciadoras, são influenciadas. Onde no momento ela teria até uma oportunidade de fazer diferença na vida daquela pessoa, de repente quando vê ela está Ctrl-C, Ctrl-V, copiando os atos que os ímpios fazem. Então eu te aconselho a tomar muito cuidado com essa decisão no campo das emoções. Bom, um outro versículo que eu não poderia deixar de fora está lá em Salmos, capítulo 1, versículo... Que versículo? Primeiro, exatamente, versículo que eu falei. Povo que conhece Bíblia é fácil. Só que eu vou acompanhar a Larissa. Eu, apesar de ter trazido a King James, eu vou ler ela na NTLH. Eu deixei aberta aqui na NTLH e eu quero ler com você. Olha o que a nova tradução diz desse mesmo versículo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Então, feliz é o que não se... Ele está falando aqui que não pode ter contato? Que eu não convivo? Que eu não trabalhe? Não. Ele está querendo dizer o quê? Eu não me deixo levar, traduzindo. Quem é ímpio vai agir com impiedade. Quem é sujo vai se sujar. As questões é o que eu decido fazer com a minha vida. A decisão é minha. E aí ele vai mais. Que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Então entra uma outra vertente. Primeira vertente, eu não me deixo levar. E a segunda vertente é o quê? Eu não sigo o exemplo. Então, isso é azul, isso é azul, isso é azul, isso é cinza. Isso é azul, isso é cinza. Caramba, todo mundo isso é azul. Cara, não é azul, é cinza. Eu não vou mudar o meu ponto de vista porque está todo mundo dizendo que é azul. Eu estou vendo que é cinza, eu sei que é cinza. Meu princípio diz que é cinza, a Bíblia diz que é cinza, o meu Deus diz que é cinza. Não interessa se está todo mundo dizendo que é azul. É simples assim. Muita gente hoje está negociando a sua vida, a sua salvação, por questões ínfimas, ridículas, por fichas de cassino. Mas não para aí, porque tem mais uma oração. Qual é a terceira? E felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Cara, é muito forte isso aqui. Não é, mas pastor, do seu ponto de vista, desculpa, não é meu ponto de vista. Meu ponto de vista pode ser até outro. Isso aqui é o que a Bíblia está dizendo. É inegociável. O que é bíblico é inegociável. Simples assim. Aí alguém fala, fecha a conta, que só vai até aqui. Não tem o que negociar, não tem o que falar.
Ah, mas a outra versão pode falar um sinônimo, mas ele está falando o mesmo contexto. Peguei só de uma linguagem mais simples, mais coloquial, para que todos vocês possam entender de uma forma bem simples. Pois bem, nesse momento acontece uma outra coisa. De ser influenciado, de ouvir, de conviver, de ser contaminado, ele passa de um desviado funcional, trazendo um desviado dentro da casa do pai, e ele cai no antro de perdição, traduzindo, ele se chafurda no mundo. E aí eu dou uma pausa aqui e subo no próprio Lucas 15, logo no começo dela, e vou para o segundo texto, que vai falar o quê? A segunda vertente é o texto da ovelha perdida. E o texto da ovelha perdida vai falar o quê? Primeiramente, o que é uma ovelha? É um bichinho fofinho, parecido com o meu poodle ali, que, né, um negócio branquinho, fofinho, peludinho. Muito gostosa a carne, que dá uma lã arrumada para fazer casaco no inverno, mas é um bicho manso. Não adianta eu tentar fazer uma ovelha de combate, uma ovelha mudada geneticamente, não adianta, ovelha é ovelha. E é interessante quando o Senhor coloca a nossa figura como de uma ovelha neste mundo, é porque você tendo o Espírito de Deus, você tem que entender que existem premissas que te norteiam, que mostram que você é diferente de outros seres. Mas vai, mais além. As ovelhas têm a característica de até mesmo saber conviver bem socialmente, elas convivem dentre elas, elas se posicionam hierarquicamente, elas sabem quem é o alfa daquela ninhada, elas sabem quem é o dominante e quem não é, elas sabem quem é o mais forte, quem é o mais fraco, elas sabem disso, existem ovelhas diferentes dentro de um clã. Mas o fato é, quando elas precisam de uma água, pela altura delas, elas não conseguem olhar muito longe. Então, quando elas pensam, cara, eu estou precisando de uma parada boa, eu estou precisando de algo que me norteie, eu estou precisando de algo que me traga renovo, para quem elas oram? Elas olham para o pastor delas. Que elas sabem que está ali pegando sol junto com elas, pegando chuva junto com ela, não é pura e simplesmente porque ele quer um salário, porque emprego tem um monte em Israel. Ele faz aquilo porque é vocação. Deixa eu te dizer uma coisa, os pastores em Israel eram olhados de uma forma pejorativa. Por causa do cheiro, por causa da vestimenta, por causa da forma, e não cumpria os rituais, porque muitas vezes estava no campo dormindo com o rebanho. Então acredite, ser pastor não era algo fofinho. Ou você acha que o pai de Davi manda chamar todos os filhos e deixa ele para trás por quê? Ah, porque ele era o mais novo? Não, principalmente porque ele era pastor. Quem tem que estar aqui, está aqui. Quem trabalhou no campo, voltou, está cumprindo, está aqui. São só esses? Ah, tem um outro que está lá com o rebanho. Assim, com o rebanho, né? Você entende. Está longe. Mas Deus para toda a história e manda chamar o pastor. Trazendo honra àquele que pastoreia, que cuida de ovelha. Então, quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes você, como pastor, vai ser desonrado, vai ser pisado, vai ser menosprezado. Mas não se preocupe. Quando Deus tem algo para você, Ele vai mandar te chamar para a mesa. Quem vai comer antes de você chegar? Amaia. Ninguém vai pisar no teu pescoço, ninguém vai roubar o que é teu. Não importa o que o ser humano faça contigo, meu Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é fiel e justo. Ah, mistério. E quando aquele jovem chegou, interessante que ele não cumpriu os rituais de limpeza, de purificação. O profeta já chegou de primeira na frente, todo mundo pegou o jarro e vapo, jogou na cabeça dele. Está ungido rei sobre Israel. Ficou todo mundo... como assim? Pronto. E aí era só uma questão de tempo para se cumprir. E a gente já ministrou sobre isso aqui, a importância do tempo de maturação para que as coisas possam acontecer. Porque quando é no tempo, meu Deus do céu, o gosto é totalmente diferente. Bom, mas vem mais aí, não acabou não. Não acabou não, vai embora não, não troca de canal não. Bom, eles estavam lá e elas sabem, mas a grande questão é que a ovelha sabe que no momento de adversidade ela precisa contar com alguém para ajudar ela. E é aí que entra a figura do pastor na Bíblia. Algumas pessoas têm se perguntado, nós precisamos realmente de pastor? Ok, cai no buraco, tenta sair sozinho, você vai lembrar do que você perguntou. Se você precisa de pastor realmente ou não. Não é verdade? Nós tivemos algumas, né, como pastor a gente recebe de vez em quando alguns informes. Né? Uma delas é sobre a premissa da anarquia cristã.
que algumas pessoas estão defendendo sobre a questão de, não, nós juntos nós somos fortes. Ok, beleza. Ovelha junta um monte de ovelha, pula para dentro dela 3 leões. Elas vão fazer o que com o leão? Vão fazer fila. Eu sou a primeira a ser comida, eu vou ser a segunda, eu vou ser a terceira. Eu vou te esquentar num calor tão grande pular em cima de você, você vai fazer um casaco de pele em você. Mas é interessante que a Bíblia mostra que existe uma figura que é capaz de dar vida por ela, que luta por ela, que se entrega por ela, que vai a lugares que talvez alguém nem imagine por ela. Eu estou falando isso não é de hipocrisia, nem de teoria, nem de diploma teológico, é da minha história de vida. Onde eu já pisei em alguns lugares que se você ouvisse, você fala, não, pastor, você foi nesse lugar? Fui. Por amor a vidas, eu fui. E, sinceramente, o Espírito Santo já me falou que em breve eu preciso ir num lugar, porque tem vida para ser resgatada. E não sou Lucinho, não, mas tá arriscado a bater foto lá de dentro para causar rebuliço. Você tá nesse lugar? Primeiro eu vou perguntar, você conhece? Corta depois, para não dar spoiler. Para não dar spoiler. Pastor, que escândalo! Escândalo por quê? Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Ai. Pastor, você tava aí com fulano. Fulano, sabe? Chamas pelo nome? Mas edita depois para não dar o spoiler. Corta essa parte aí. Mas o fato é, o Espírito Santo já falou. Tem algumas pessoas nesse lugar que estão precisando ver essas filmagens. E você vai naquele lugar para levar... Eu estou já te dizendo o que Deus falou. Você vai naquele lugar, você vai sentar, vai pedir um refrigerante. Um refrigerante que eu vou dizer não, que minha esposa não gosta, porque senão vai dar spoiler. Né? Vai tomar, vai sentar naquela mesa e pessoas vão sentar e você vai trazer a palavra e vai trazer o link dessa igreja para que elas possam ser ministradas. Se prepare porque está por vir, que é bênção de Deus. Mas eu não posso cobrar A ou B porque não foi. Não é essa a brincadeira. A questão é a obediência ao Senhor. E como pastor, ir em lugares que outros não querem ir porque não se preocupam com ovelha. Não se preocupam com vidas. É muito bonito eu botar um terno caro como que eu estou hoje, jogar um relógio caro aqui, para fazer uma boa divulgação na internet e falar, uau, tá falando umas coisas legais, fantásticas. Mas na hora de pular para dentro, de animal peçonhento, de predador, de estar andando pelo deserto na escuridão, com o ouvido atento, tentando escutar onde que está o berro de dor do bichinho, muita gente não está afim, não. Eu posso ser considerado duro por alguns. Mas se você estiver em perigo, você vai ver quem vai pular na tua frente para te defender. Tem muita gente sorridente que não quebra uma unha por você. Fica a reflexão. Fica a grande reflexão. Eu agradeço a Deus por cada um desses pastores, homens de Deus, que estão assistindo esse vídeo e que sabem exatamente o que eu estou falando, que não conseguem virar noites após noites dormindo sem clamar pela madrugada por vidas. Deus te abençoe e te guarde. Bom, continuando. São 2 histórias que eu trago aqui para você. São 2 vertentes. E alguém pode chegar e falar assim, tá, é a mesma história se repetindo. É a mesma história dita 2 vezes. É a mesma história contada em 2 vertentes. Mas eu vou te dizer que são situações totalmente diferentes. E eu acho que essa é a grande questão que muita gente na igreja, nas últimas décadas que eu tenho visto passar, porque não conseguem entender, interpretar e desassociar esses 2 textos que são tão parecidos, mas são tão diferentes, são bombasticamente diferentes. São impactantes. Você entender a diferença deles. E entendendo essa diferença, aplicar isso no teu ministério. Aplicar isso na tua vida. E eu passo agora para outra parte dizendo o seguinte. O filho pródigo. Agora vamos dividir as histórias. O que ele faz? Ele desistiu de tudo que tinha quando decidiu sair. Concordam? Então foi uma questão de decisão. Ele maquinou o seu plano. A Bíblia não diz que ele saiu ao ermo, ele queria ir para um lugar específico. Ele queria fazer uma coisa específica. Ele queria viver um sonho específico. Traduzindo, era algo que já estava dentro dele, ele já estava maquinando.
Então era algo que ele decidiu, que depois ele maquinou, e mais, ele sabia as consequências do seu ato. Naquele dia, quando ele olhou para o pai e falou, pai, olha só, quero conversar contigo. Pois não, meu filho, a situação é a seguinte, eu quero a minha herança. Ele sabia o que representava Israel. Você sabe o que representa no Brasil. Não há aquele negócio tipo assim, você está chorando por quê, pai? Não entendi. Não é isso. A Bíblia diz que ele era um menino. Ele não foi, te magoei, desculpa. Até mesmo porque se ele estivesse pegando o pai, chorando, ele chegava e falava, não, pai, pensei bem no dia seguinte, porque ele não saiu no mesmo dia. A Bíblia fala o quê? Que depois ele juntou, traduzindo, não foi no mesmo, não foi uma situação abrupta, não. Foi algo maquinado, pensado, construído. E ele sabia as consequências. Pois bem, mesmo assim, ele aceitou que o pensamento que veio, primeiramente, na sua cabeça, descesse para o coração. A gente já conversou sobre isso aqui, eu lembro quando eu contei a história que eu passei na floresta amazônica, né, indo para o rancho, que um papagaio veio voando, camuflado, desse tamanho, e ele veio voando, eu veio voando, perdendo altitude, eu parei, ele pousou na minha cabeça. Aí ficou todo mundo, tipo assim, caraca, o papagaio... Tinha uns 4 homens em minha volta, né, um monte de gente. Na selva amazônica tinha meia dúzia de gente, né? Então tinha 4 homens, caramba, que maneiro, não sei o que, bate foto, alguém tem alguma máquina, não pega celular lá, ninguém andava de celular, ninguém bateu uma foto por causa disso, né? Pega celular, por que a gente vai ficar andando com celular? Bater foto como? E de repente o papagaio foi, olhou, baixou assim pela cobertura, né? Botou a cabeça assim pra baixo, olhou. Tipo assim, que é isso aqui? Tá todo verde, camuflado, mas que é isso aqui? Aí olhou pra mim e foi e voou. Muitas vezes nós não podemos impedir dos papagaios pousarem na nossa cabeça, mas nós podemos impedir deles fazerem ninho. Essa é a grande questão. O pensamento veio, e muitos pensamentos vêm à minha mente que eu tenho vergonha de dizer aqui publicamente. Que eu olho e falo, Senhor, por que eu pensei isso? No outro dia eu me vi, cara, com uma camisa do Botafogo, olhando para ela assim, eu falei, que isso? Como pode isso? Como eu tive um... Como é que... Vou até beber água. Hoje tem 3, hein? Hoje não é só um, não. Hoje tem 3, hein? É pra gente sair, João. O fato é, às vezes, vem pensamentos que tu olha assim, tipo assim, cara, por que isso? Por que isso? Eu não aceito que isso venha a mim. Mas é exatamente como isso. A conversa que ele teve com os amigos que talvez tivessem vindo de Sincere, nas histórias de vitória que eles estavam contando, e aí me permita uma coisa, como psicanalista eu posso dizer que as pessoas têm tendência a recalcar as decepções e as frustrações que passaram em situações adversas anteriores da sua vida e só contar aquilo que é bonito e gostoso. Então eu só vou contar para você o que é mágico, porque as minhas derrotas ficaram lá. Porque o próprio slogan fala que faz em Vegas, fica em Vegas. Então eu não preciso vir para cá para contar a derrota que eu passei lá. Ok? O lugar é mágico, o outro chega e fala. Meu amigo, parece conversa de quartel. Eu não vou nem contar para vocês o que a gente escuta, mas é um negócio que você olha e fala assim, cara, esse povo é super-homem, cara. Eu sou, né, que eu faça o outro. E você faz isso? Eu faço 2 vezes. E tu, uau! Aí o outro, e o que vocês estão falando daquilo? Fiz 5 vezes aquela situação e ainda paguei 20 flexões. E tu, meu Deus do céu, cara. Esse povo aí, alguma coisa que eles comem no rancho que eu não como. É o mingau, eu não como mingau, deve ser isso. Esse povo come mingau, eu não como mingau. As histórias são histórias mirabolantes. Eu imagino esse pessoal que veio das histórias de pecado. O crentezinho que está ali ouvindo, caramba, quanta vitória, quanta conquista, quanto prazer, quanta coisa boa. Cara, minhas pernas estão balançando. Mas como alcoólico ninguém conta. Cartão de crédito estourado, porque gastou com mulheres que no final, quando foram ver, não estavam amando ele, eram prostitutas que só queriam tomar xandão no camarote que o otário alugou, eles não contam. Não contam. Bate uma foto do lado da tchutchuca e posta aquilo. E aí pra todo mundo, caraca, o cara é sinistro. Mas depois, o desespero dele na mão de agiota para poder pagar o cartão de crédito. Isso o nego não conta. Porque as pessoas só contam vitória. E assim, mexeu com o coração desse rapaz. Só que a gente tem a contrapartida. E a contrapartida é... Por um lado, aquele que esfaqueia, entre aspas, o pai. Porque ele queria viver algo novo.
Por outro lado, nós temos a ovelha perdida. A ovelha perdida é uma outra situação. A ovelha perdida, eu vou falar a história da minha vida agora. A ovelha perdida, muitas vezes a gente está andando na caminhada normal. E eu lembro quando eu servi lá no Santos Dumont, eu estava atravessando aquela passarela que vai da Churchill para Santos Dumont. Quem conhecendo a cidade ali sabe do que eu estou falando, né? Que passa por cima do aterro do Flamengo. Eu estava cruzando aquela passarela. E, de repente, uma mulher espetacular pula na minha frente com a cara de choro e fala: por favor, me ajude. A primeira coisa que eu fiz foi olhar ela de cima e embaixo. Olhei ela de cima e embaixo e falei assim: isso não é real. Eu era solteiro na época. Isso não é real, não é possível. Uma mulher dessa não ia parar para conversar com um cara como eu. Não que eu seja de jogar fora. Mas eu olhei aquilo e falei: cara, tá fora da curva. Se jogar, eu pego. Sem brincadeira, quando ela fez aquilo, não sei o que, com decote que vinha quase no umbigo. Eu parei, olhei e falei: das duas, uma. Ou a pombagira incorporou em cima desse viaduto aqui para tentar me derrubar, homem de Deus. Ou, aí o que eu fiz? Olhei em volta. Falei: deixa eu procurar a Kombi, a picape, a van, porque, meu amigo, isso é pegadinha. E eu olhei nos olhos dela, sorri, eu falei: você tem certeza que eu sou a pessoa certa para te ajudar? E ela parou, deu um sorriso, piscou para mim e olhou já para o lado. Eu respirei fundo e falei: não caí na pegadinha do Faustão nem do João Kleber. Eu continuei andando. Aí minha filha até falou: mas pai, você não olhou para trás? Eu falei: se olhasse para trás era laço, meu amigo. Não era melhor não olhar para trás não, porque a Jezabel já havia passado da minha vida, não era melhor não olhar para trás não. Deixa isso para lá. A outra situação que eu lembrei é quando eu andava de trem. E aí eu dou uma pausa aqui, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Kleber, porque muitas vezes olham para você hoje, moto importada, pá, beleza, com uma vida estável, uma família bonita, casada com uma mulher loura. Porque isso tem um custo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, as mulheres entenderam. Aleluia, irmã. Casou com a mulher loura, então já tem o seu... Já, né? Já é um mistério, já. A loura é mais cara. E aí chega assim: ele tá bem, tá tranquilo, pô, tá curtindo, tá estabilizado, pá, padrão de estudo dele, pô, muito além do normal. Cara, esse cara é só sucesso, mas eu andava de trem. Mas quando eu andava de trem, ele não quer me copiar. Quando eu pegava trem para ministrar na quinta, na sexta, de sábado para domingo, o cafetão botou uma arma na minha cara, ele não quer me acompanhar. Porque minha história começa aí, minha história não começa aqui. Minha história não começa a Goel. Goel é o cumprimento de um sonho de Deus que falou para mim que queria que isso aqui acontecesse pela boca de mais de 8 profetas, traduzindo. Não foi também uma profetada que, não, teve que falar, refalar, até o dia que ele falou: se tu não cumprir isso aqui, eu vou bicar tua cabeça para você pular do ninho. Aí eu falei: não, agora é o momento, acho que este é o momento correto, porque eu não quero sentir o bico do Senhor no meu crânio, né, me convidando a fazer o que ele está mandando eu fazer. Que eu falo: não, só quando eu for para reserva. Não, é agora. E aí eu cumpri. Então, a história, muitas vezes, as pessoas não entendem a história como um todo, só querem ver capítulos dos livros. Pois bem, quando eu andava de trem, eu lembro do jogo da bolinha. O jogo da bolinha com os caras com caixote ali, né? Quem andou de trem aí tá rindo, né? Tinha muito ali, o cara que jogava, não sei o quê. E o mais interessante do jogo da bolinha, e eu já me peguei nisso, é que o trem chegava e o nego tava naquele... o trem saía, e nego... Ih, perdemos o trem! Porque era algo que o quê? Hipnotizava. Quem já viu isso? Não estou falando besteira? Quem já perdeu o trem? De você ficar olhando ali... Meu amigo, traduzindo, são coisas que acontecem sem você maquinar. O Espírito Santo me traz à memória uma outra coisa. É algumas pessoas que às vezes estão numa festa ali e tá todo mundo feliz, sorridente, e aí você fala: tô ficando todo mundo cansado, eu vou embora. E alguém chega e fala: não vai embora não, cara. Vem cá. É só você sentir o cheiro de um sonho que você vai aguentar virar a noite e a gente vai curtir mais ainda junto. É só cheirar esse sonho. E às vezes você olha tipo assim: cara, mas eu não quero ir embora, tá tudo tão feliz. Cara, eu vou só sentir o cheiro desse sonho. É só para continuar com vocês, porque a noite está sendo tão boa. Traduzindo, a ovelha perdida
é o sinônimo dessas histórias que eu estou te contando. São coisas que, de repente, bum, acontecem na tua vida e você se distraiu, quando você vê, você caiu nela. É uma coisa totalmente diferente da história do filho pródigo. A conclusão disso se mostra duas pessoas caídas num charco de lodo, perdida. Mas os meios são totalmente diferentes. E os meios diferentes levam a atitudes diferentes por parte minha e sua. Porque a Bíblia vai falar o que para você? Essa ovelha perdida pode ter se ferido, pode ter se envergonhado e agora ela se afasta. O filho pródigo não. Ele está lá no charco de lodo porque ele decidiu estar lá. Ele desonrou tudo e todos que estavam à volta dele. Foi uma decisão maquinada. A ovelha não. Pode ter sido uma distração. Pode ter sido uma situação sexual que esqueceu de usar o preservativo quando viu, pum, tá grávida. Ou pior, pegou AIDS. Estava conversando com a minha esposa uma coisa interessante. Quem é da pista não engravida fora do casamento. Normalmente as meninas engravidou fora. Que isso? Que escândalo! Normalmente essas eu abraço. Sabe por quê? Porque essas são essa situação aqui da ovelha perdida. Que estava naquela situação, quando foi ver, pum, aconteceu, e aí aconteceu e pronto, e engravidou. Quem maquina anda com camisinha na bolsa. Quem maquina toma anticoncepcional. E ainda essa que maquina olha para outro e fala, que absurdo, não acredito. Aí o pessoal fala, poxa, a irmã ela tá pensando na cabeça, não acredito, burra demais, caramba, cara. Tivesse conversado comigo, né? Tinha dado o bizu todinho, pô. Quisesse pecar, podia desenrolar comigo, botava no canal aqui na fonte. Né? Ainda dava voucher do motel para pagar mais barato. Misericórdia. O pastor sabe das paradas todinhas, meu amigo. Como minha filha hoje falou uma coisa interessante. Filha, eu não roubei a Coca-Cola sem confessar, porque eu sou filha de quem? Do Sherlock. Eu sou filha do Sherlock Holmes. O cara sente o cheiro de longe. Não, isso aqui... Ela já chega e confessa. Pai, errei, pequei mesmo. Aqui eu confessei e já começa a chorar. Pronto, alcança a misericórdia. Ela já sabe. Então ontem eu saí de noite, quando eu voltei, eu falei assim, opa, a Coca-Cola tá mais baixa. Eu confesso. Aí ela falou assim, podia até ter botado, eu até pensei em botar água para voltar ao nível anterior. Traduzindo, o pensamento, eu tô falando, o pensamento do pecado vem. Mas ela fez o quê? Eu decido não botar água, porque ele vai beber, vai sentir o gosto diferente. E aí ele vai me pegar de qualquer jeito. E aí ainda vou ter estragado a Coca-Cola, trazendo a bronca vai ser pior do que se eu confessar. Olha só o exemplo. Obrigado, filho. Você deu um exemplo bom, mas da próxima vez não derrama na Coca-Cola, não. Pois bem, aqueles homens estão passando uma situação de dificuldade. E talvez a grande pergunta é: o que fazer por elas? O que fazer por elas? São duas histórias de dois perdidos. E o que eu faço? Eu deixo e largo de mão? Eu vou atrás, o que fazer? Pois bem, eu vou para a primeira história de novo. E na primeira história, o pai assassinado, ele se frustrou, ele sofreu. Eu acredito que realmente ele se chorou, mas depois disso tudo, ele não foi atrás do filho. E talvez seja essa a grande reflexão bíblica que eu traga para você essa noite. O filho pródigo, você não tem que abandonar quem ficou para trás, quem está sofrendo, quem está machucado junto com você, para você correr atrás dele. Porque sabe o que pode acontecer? Ele pode ter levado metade da tua fazenda embora, destruído metade dos teus sonhos, mas a outra metade continua viva e ela precisa de você. Então eu quero te convidar a entender de uma forma muito madura hoje que você pode chorar, mas lembrar o que Deus falou para Arão. Os teus filhos morreram. Eu sei que você está triste, mas nesse momento, do lado de fora da tua tristeza, dessa caverna que você está escondido, existem muitas pessoas que estão esperando olhar no teu olho para saber o que vai acontecer. Existem muitas pessoas que estão temerosas, que não sabem qual é o próximo passo a ser dado. Então eu quero te convidar a lavar o seu rosto, preparar a tua barba, colocar as suas vestes sacerdotais, secar temporariamente as tuas lágrimas e ir para fora da tenda, porque existem pessoas que precisam de você. É exatamente isso que nós temos na história. Pessoas
que ficaram pasmas diante de toda aquela situação. Uma parte da terra foi vendida. Eu fico imaginando funcionários olhando, meu Deus, mas que isso? Ele estava aqui com a gente. Eu fico imaginando até aquele que chegou e botou pilha para ele e falou assim, caraca, não era isso? Caraca, para que eu falei isso? Porque muitas vezes também a gente acaba imprudentemente falando o que não deve e motivando pessoas que estão mais fracas. Então eu convido também a você tomar cuidado com isso. Cuidado com as más conversações. Além de corromper bons costumes, a vida corrompe boas pessoas. E o fato é, agora, o que a gente faz? E eu imagino aquele pai sofrendo, eu imagino aquela mãe sofrendo, e ele até pensando que eu. E ela fala assim, e eu nada. Olha para fora, abre a cortina. Está todo mundo esperando o teu próximo passo. Está todo mundo esperando a tua reação. Metade do que você tinha se foi, mas agora você ainda está vivo para manter e prosperar a tal ponto que Deus te honre para recuperar tudo aquilo que foi perdido. Talvez não por aquele que foi, mas pelo que ficou. Por cada um daqueles que ficou ao teu lado, você precisa lutar por eles. Sabe, eu quero convidar você a refletir sobre a tua família quando muitas vezes a gente perde um filho, perde um primo, perde um pai. Eu tive uma situação no momento da minha história que eu perdi um irmão. E eu chorei muito, e eu pensei o que fazer, mas eu sabia que eu não podia parar, nós tínhamos um ministério. E eu sabia que eu precisava continuar esse ministério, eu precisava mostrar que todos aqueles que torceram contra a gente estavam errados. Porque acredite, tem gente que torce contra você. Talvez não declare isso, mas olha e fala, não, isso não vai dar em nada. Não, isso aí não, isso é fogo de palha. Não, isso aí... E ela caiu um dos irmãos. Ih, agora é só, abre a contagem aí, ó. Conta até 10, vai cair o segundo juntinho com ele. Só para ter razão. Muito bem colocado. Só para ter razão. Ah, tá vendo? Sabia que ia cair. Quando eu olhei, eu falei que não ia dar certo. Eu falei que não era não, isso aí não ia perseverar, não. Esse aí, não. Esse é playboyzinho lá de Vila Isabel, você vai cair. E o mais triste é que, diferente do que eles pensavam, eu é que, infelizmente, vi muitos prodígios e promessas caindo no passar dos tempos. Onde às vezes eu chegava e procurava, ia num campo, cadê fulano? Ih, não tá sabendo não, fulano saiu, fulano tá fora. Mas tá fora o quê? Foi para outra igreja? Não. Tá fazendo, tá acontecendo, tá usando droga, tá bebendo, tá... Caramba, botava a mão na cabeça, falei assim, não tô acreditando nisso, cara. Fulano, é. Aí eu olhava, chegava em casa, dobrava o meu joelho e chorava nos pés do Senhor. Senhor, eu sou pecador, sou fraco, sou frágil, mas eu não quero te largar nunca, porque eu sei de onde eu vim. Talvez fosse essa a grande questão que foi um fator motivador para mim. E eu quero dizer uma coisa para você, se talvez você nasceu no lar evangélico, em nome de Jesus, escuta o que eu estou falando. Você não precisa experimentar, você não precisa ser o filho pródigo, passar por todas as situações desesperadoras que ele passou e humilhantes, para que você possa falar, eu tenho história para contar. Ei, você pode ser um excelente contador de histórias de derrota dos outros e de vitórias e conquistas ao lado de Cristo Jesus. Seja essa a tua história a ser contada, em nome de Jesus. E aí eu pergunto, desistiu dele por conta disso? Porque ele continuou a plantação? Não, porque quem ama não desiste. E eu vou repetir isso, quem ama não desiste nunca. Quem ama luta. Mas a grande questão é que ele precisava dividir a vida dele e entender, eu preciso lutar pela minha fazenda, eu preciso lutar pela minha família que continua me honrando, eu preciso lutar porque o Senhor continua me dando fôlego de vida, por mais que ele me quisesse morto, essa não é a vontade do Senhor. Então eu preciso me manter de pé, eu preciso continuar fazendo, por mais que o meu travesseiro, conforme está lá o Salmo número 6, versículo 6, que fala, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu encharco ele com as minhas lágrimas. Você pode chorar de noite, mas em nome de Jesus, não abandone o teu ministério. Não larga tudo porque alguém te decepcionou ou fraquejou. Em nome de Jesus, se mantenha na posição onde Deus te colocou. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que ela nos motiva. Seja um homem que honra suas calças. Seja uma mulher virtuosa. Seja um influenciador desses tempos. Não apostate por causa de qualquer dor que se apresente no seu caminho. Não. Mas em contrapartida, eu acredito que esse pai e essa mãe despertaram algo que muitos talvez ainda até hoje não conheçam, que é o poder da oração. Porque uma coisa é você desistir, uma coisa é você perseverar.
Eles não foram atrás, mas eu imagino que eles se tornaram verdadeiros guerreiros e guerreiras do Senhor, na busca por uma nova oportunidade. Onde você clama, onde você jejua, onde você chora diante do Pai. E sabe, é muito interessante, porque aí aproveita aqui, já fica o spoiler e a dica. Quando eu clamava pelo batismo com o Espírito Santo, eu ia em quase todos os círculos de oração que a faculdade e o serviço me permitiam ir. Círculo de oração, eu estou indo lá buscar o Espírito Santo. Círculo de oração, estou indo lá buscar. E lá eu via diversas mães que dobravam o joelho, clamando pelos seus filhos, pelos seus maridos, pela sua família. E às vezes eu perguntava, não, eu quero pedir aqui esse jovem aqui, porque eu sinto o Espírito de Deus tudo através daqui. Levante essa oração. E depois eu perguntava, você está orando para essa situação há quanto tempo? Não, estou orando há 8 anos, mas eu creio que esse ano ainda vem minha vitória. Eu, caramba, 8 anos. Eu lembro uma irmã que pedia para a gente orar pelo irmão dela. Ela já orava, se eu não lembro se era por 12 ou 14 anos pelo irmão dela. O cara cachaceiro, desviado, usando droga, tu passar por ele e falar assim, cara, esse aí, quando eu ver converter, eu vou falar assim, Deus é poderoso, porque era assim, era uma situação que eu olhava e falava assim, não, esse aqui, meu amigo, eu vejo muita história, tem muito impossível para Deus, mas quando eu olhar para aquele ali, eu falei, cara, esse aqui, que o cara, meu amigo, era sinistro. E um belo dia eu vi aquele cara entrar na igreja de barba feita, de bigodão de Leôncio, de camisa de botão. Eu quase desmaiei. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô tendo visão. Entendeu? O negócio foi muito forte. E ele olhou pra mim com aquela cara, tipo assim, eu sei que você sabe o que eu fiz no verão passado, mas mantém, se comporta. E eu olhei, eu acho que eu dei uma olhada muito... Caramba, ele me olhou sério, tipo assim... Confia no Senhor. Confia no Senhor. Vamos, não, amém, glória a Deus. Eu não sabia se eu dava boa noite, eu fiquei espantado. Eu falei, e ela chorando, chorando. E quando veio o apelo, ele se levantou e foi à frente. Eu falei, meu Deus do céu, tu és o Deus do impossível. Essa mulher que clamava 14, 16, era muito tempo. Era algo perto já dos 20 anos. Eu lembrei, se não me falha a memória, eram 18 anos. Era algo perto de 20. Já tinha 18 anos que ele estava fora do caminho do Senhor. Vivendo nas questões que não vale entrar nos detalhes aqui por questões de filmagem. Cada polícia civil pode ver e depois vai me inquirir. Não, vem te dar o CPF daquele candango ali, retrato falado. Não vem ao caso. Né? O fato é, fazia 18 anos que ele estava muito longe. Mas esse homem estava lá de camisa de botão. Chorando na presença do Senhor. Se humilhando. Querendo uma nova oportunidade. Chorava ele, chorava eu. Porque chorava ele pedindo perdão, chorava eu impactado pelo poder de Deus. Chorava a irmã dele, porque estava vendo milagre. Mas viu, aquele dia que a igreja achou, muita gente chorava copiosamente. Era uma alma levantando a mão. Mas o impacto que aconteceu naquele lugar foi muito grande. Porque existiam muitos guerreiros de oração que já tinham chorado, dobrado o joelho para aquela vida. Muitas pessoas passaram e profetizaram palavras de bênção. Ele vai mudar, ele vai sair dessa situação, ele vai sair dessa vida. Ele vai largar o que ele está nas mãos aqui e ele vai voltar a ter uma Bíblia nas mãos. Então, muita gente, ao mesmo tempo, não acreditava, mas muita gente continuava pagando preço, assim como esse pai de um filho pródigo. Amém, igreja? Mas, por um outro lado, a gente vê a história da ovelha perdida. E é muito fantástico que existe a famosa música que vai parafrasear esse texto de Lucas, que o aprisco das ovelhas é o lugar de segurança, o lugar de conforto, é o curral das ovelhas. E é interessante que ele fala que quando ele faz a contagem periódica e ele sente falta de uma das ovelhas, ele lembra quanto ela é frágil, quanto ela é delicada, quanto ela talvez não tenha ideia do que aconteceu quando, de repente, ela olhou para o lado e se distraiu, bebendo um pouco mais de água onde ela não devia. Ou, de repente, ela parou olhando para uma planta que não devia, se é que você entende. Né? De repente, ela olhou para aquela planta, aquelas folhinhas daquela planta, assim, o que será que acontece? Tem outros aqui usando essa plantinha e eu vou aqui. Né? E, de repente, falou, não vou nem usar, mas quando viu, já ficou longe demais. Já perdeu o caminho. Já perdeu a passada. E aquele homem aquele pastor deixa as ovelhas no aprisco, que é o lugar de conforto e de segurança. É interessante que o pastor normalmente trabalha com auxiliares, e aí ele deixa protegida. Ele deixa ao cuidado dos auxiliares. E ele não fala, vão vocês procurar. Ele faz questão dele mesmo sair, porque eu te digo, ministério pastoral é vocação.
E quando você é vocacionado para tal, você luta por vidas, você paga preço por vida, você vai intensamente clamar e chorar por essas vidas. Mas aí a diferença é que aqui ele não somente clama, chora, esperando no apesco que ela volte, não. A palavra de Deus faz que ele sai à procura da ovelha perdida. Que em nome de Jesus você consiga discernir isso de uma vez por todas essa noite. E que isso possa impactar positivamente o teu ministério, a tua vida e a tua família. Entenda as situações que estão à tua volta e consiga discernir se você está tratando de um filho pródigo, você está tratando de uma ovelha perdida. Porque se for um filho pródigo, eu quero clamar a você que seja um verdadeiro guerreiro de oração, seja um pagador de preço. Sabe, eu contei uma vez uma história aqui, e é interessante que eu só gosto de falar de propósito quando ele já acabou. Eu não gosto de tratar dos meus propósitos que eu faço com Deus durante ele, só no fim. Porque eu digo, no fim, eu posso trazer ele como modo ilustrativo para motivar pessoas. Alguém um dia chegou e falou assim, não, mas você falou aquela situação do jejum que você fez, você estava falando aquilo para se ensoberbar. Eu falei, não, eu estava falando aquilo para você ter coragem de fazer. Porque aí a revelação já desceu, né? Porque o Senhor já te chamou para fazer algo igual, você porque não tinha como, não era possível, e agora você está conhecendo alguém que está falando para você que é possível. Então você sabe que eu não estou falando isso por soberba. Você está me falando isso como fuga. E a pessoa congelou literalmente, e eu agradeço o Espírito Santo por trazer revelação. E eu lembro claramente quando um dia, há 2 anos atrás, eu acordei naquela manhã, no finalzinho do ano, nos últimos dias de dezembro, e eu tinha tido um pesadelo muito forte e o meu irmão estava morrendo. E eu lembro quando abri os meus olhos, o Senhor me chamou. E eu chorei, como se eu tivesse recebido a ligação. Eu sentia que era muito real. Eu falei, meu irmão está morrendo. Se não morreu, vai morrer hoje, porque a coisa está muito... E eu chorei, e no meio daquele choro eu não consegui levantar da cama, de tanto que eu estava chorando. E naquele momento eu perguntei ao Senhor, Senhor, ele ainda está vivo? Ou eu já posso me preparar porque isso é um aviso que ele morreu? E eu escutei o Senhor falando, ele ainda está vivo. Eu falei, Senhor, existe algo que pode ser feito para mudar esse decreto? E o Espírito Santo falou de uma forma muito simples e clara, 10 dias. Ali eu entendi o que eu tinha que fazer. E eu entrei no jejum total, por 10 dias, só tomando água e um copo de leite. Um copo de leite e um copo de café, né, meu amor? Um copo de leite e um copo de café. Foi o que eu tomei por 10 dias. Um copinho americano de café, um copinho americano de leite. Uma vez eu falei assim à pessoa, não, você fez 10 dias de 24 horas, né? Não, 10 dias. Mas é impossível. Não é possível, sim. Pode ter certeza que é possível. Eu não queria perder meu irmão. Tinham feito já a feitiçaria, já tinham entregue já a vida dele, e o decreto de morte já tinha sido assinado contra ele, eu estava lutando pela vida dele. E o mais interessante, eu não falei nada para ele. Eu falei, Senhor, eu conto para ele o que está acontecendo? O Senhor falou, não. Eu só quero que você pague o preço e entre nessa luta. Eu falei, Senhor, mas ele de repente pode evitar. Não vai ser a tua palavra que vai fazer ele evitar. Vai ser o teu clamor que vai fechar a boca do leão. E depois dos 10 dias, uma vez eu contei isso na igreja. No 11º dia, minha mãe me ligou. E ela falou, meu filho, você está viajando, eu não te contei, mas eu tive um pesadelo esses dias agora, que o seu irmão era assassinado. E eu falei, mas o mais interessante é que o tio dele, que é padrinho dele, há tantos dias atrás teve um sonho que ele era assassinado por 2 homens numa emboscada. E eu pensando, né, tipo assim, e aí a gente tá desesperado, porque eu falei assim, tá, mas tá desesperado e fez o quê? E o pior tu não sabe. Eu falei, o que é pior ainda dessa história? É que ele teve um sonho, que ele chegava, descia do ônibus, era assaltado, e ele tentava reagir ao assalto, e era emboscado por 2 homens, e era assassinado. Eu falei, Deus mostrou para ele, para minha mãe, para o irmão dela. E quando ele me mostrou, ele perguntou, o que você está disposto a fazer por isso? Que em nome de Jesus, você aprenda a lutar da forma correta pelo filho pródigo. E que você tenha coragem de levantar da sua cadeira, sair da sua casa e tocar aquela campainha que você sabe que precisa tocar, olhando dentro dos olhos e falar, volta para a casa de meu pai, porque ali é o teu lugar.
Existem pessoas que você precisa botar no ombro, jogar nas costas e levar para a casa do Pai, porque a palavra fala que o pastor, tendo encontrado aquela ovelha ferida, largada no campo, machucada, ele pegou ela, porque ela sozinha não estava conseguindo voltar. Então, sim, existe a figura do pastor na Bíblia, físico, que bota no ombro, que leva de volta para casa. E o mais interessante, quando chegou em casa, ele chama os amigos e fala: hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração, porque aquela que estava perdida, ferida, foi trazida de volta. Mas na outra história vai falar uma coisa muito parecida, porém diferente. Aquele filho, estando num lugar de humilhação, lugar ermo, de sofrimento, o que a Bíblia fala? Que ele caiu em si. E ele fala o quê? Eu desonrei o meu Deus e eu desonrei o meu pai. Eu preciso pedir perdão. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a refletir se você é um filho pródigo. A você reconhecer quem você humilhou e quem você fez chorar. Eu te garanto que essa pessoa está de braços abertos te esperando para que possa fazer uma grande festa nesse teu retorno. Sim, porque é isso que a palavra fala. No retorno, tanto do filho pródigo quanto da ovelha perdida, os dois geraram uma grande festa. Amém, irmãos? A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu queria falar para você que está na internet conosco. O Senhor hoje trouxe uma mensagem reflexiva para que nós nos arrependêssemos dos nossos erros, para que nós honrássemos aquelas pessoas que lutam pela gente. Eu desejo que na sua vida você possa ter pastores que amem você a ponto de se entregar por você, de lutar pela tua vida. Talvez você tenha decidido sair da casa do Pai. Eu quero convidar você, conforme a luz da palavra, a arrepender-se. Decidir voltar. Decidir pedir perdão para quem necessário for. Não tenha vergonha. O mais importante é saber que existe um anel separado para você e uma capa para ser jogada sobre os teus ombros. Porque você é importante ainda no reino do Senhor. O teu lugar não foi tomado por ninguém. Volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas, Pai, que ouviram essa palavra e foram impactadas, Pai. Eu creio que nesse momento julgos estão sendo quebrados, cadeias estão sendo quebradas, em nome de Jesus. Eu creio em libertação, Pai. Eu creio em transformação. Esse grilhão que estava prendendo essas mentes está sendo arrancado agora, em nome de Jesus, para que elas voltem a glorificar, que elas voltem a bendizer o teu nome, para que os olhos delas possam se encher de visões de esperança e de conquista, que eles possam entender aquilo que precisa ser feito no caminho de volta para a casa do Pai. Senhor, dá orientação, dá constância, dá firmeza, dá discernimento, papai, em nome de Jesus. Deus, em contrapartida, eu apresento as ovelhas que se distraíram e acabaram caindo em arapucas e se ferindo, Pai. Eu sei que o bom pastor, Pai, está em direção a elas, chamando elas de volta, mas o que eu quero pedir é que elas aceitem ser pastoreadas, Pai, para que todos nós possamos andar em comunhão, sim, em comunhão, em unidade, em nome de Jesus. Senhor, eu decreto agora uma palavra profética de vitória sobre as tuas vidas, em nome de Jesus. Tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tu és mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E que Deus te abençoe e te guarde grandemente.